O que você achou até agora desse julgamento? Como é que você vê essa fala da defesa de Bolsonaro sobre o 8 de janeiro, sobre a minuta do golpe, falando que não tem cabimento? Imagina, o presidente estava lá nos Estados Unidos, internado num hospital, não tem nada a ver com nada disso. Não, isso é uma tremenda de uma bobagem, Fabiola, porque o fato de ele estar. Primeiro que ele estava internado, mas ele não estava. Primeiro que é o seguinte, tudo isso faz parte, inclusive, do processo de golpe. O Bolsonaro vai para os Estados Unidos, né, exatamente para fugir dessa. De ter uma justificativa de falar, olha, não tinha nada com isso, eu estava lá fora, como se lá fora ele não tivesse na internet, como se os aliados não tivessem participando ativamente, como os militares ligados a ele não tivessem participando ativamente, como ele não tivesse fomentado tudo isso nas semanas e nos meses anteriores, como ele não tivesse bombado tudo aquilo nas semanas e nos meses anteriores, como se não fossem seus seguidores seguindo exatamente o que ele havia recomendado, que colocar em marcha o golpe, né? E como se não houvesse comunicação em tempo real que pudesse conectar as diferentes pessoas. Agora, o que está sendo julgado nesse processo, né, é uma coisa, e eu coloquei, acho que na minha coluna, né, que a defesa do Bolsonaro estava exatamente confundindo maçã com abóbora, né, ao focar na minuta golpista, né? Na verdade, focar em minuta golpista, no final das contas, não vai fazer nenhuma diferença para o julgamento, né? Como bem colocou o professor, mas vai ajudar a excitar os seguidores de Jair Bolsonaro naquela situação de vitimismo. O Bolsonaro está nesse processo, ele está querendo se vitimizar por estar sendo julgado, por ter utilizado estrutura pública naquela micareta que envolveu embaixadores para falar mal das urnas eletrônicas. Ele botou dinheiro público, usou a TV pública, tudo num ato de campanha, né? E aí agora ele está querendo se vitimizar, dizendo que ele foi perseguido, sendo que ele rasgou a lei ao fazer isso. E por que que eu falo, rapidamente explicar, falar de novo que a gente estava conversando com o professor, por que que eu estava falando que ele está misturando maçã com abóbora, né? Por que que ele está misturando essas coisas? Porque ele está falando, olha, a mesma coisa que aconteceu com a chapa Dilma Temer está acontecendo comigo agora. Naquele momento, ninguém pôde colocar uma informação nova, e agora está podendo, ou seja, eu deveria ser inocentado, né? É uma bobagem. Primeiro, a lei permite que o juiz conheça fatos ocorridos depois de uma ação ser proposta, né? Em primeiro lugar. O TSE havia dito que não pode usar isso para criar uma ação dentro de uma nova ação. É uma tecnicalidade, mas vamos lá, né? Que a novidade tinha que estar dentro da chamada causa de pedir, que é o conjunto de fatos expostos na demanda, né? O que ocorreu lá no caso de Dilma Temer lá atrás, né? Houve uma ação sobre abuso de poder econômico em que se alegou que os partidos teriam lavado dinheiro de propina através de doações declaradas em 2011 e 2012. E por conta disso, tentou-se enxertar essa alegação no caso de Dilma Temer de 2014, né? E aí, como não tinha nenhuma relação em uma coisa com outra, Alice com Bugalhos, então desconsiderou, Temer continuou, segue a vida, segue o baile. O que aconteceu agora em 2022 foi diferente, né? O que aconteceu é que a denúncia fala que a reunião com os embaixadores, ela disseminou desordem, disseminou fake news sobre as urnas, inflamou o eleitorado, incitou descrédito, e isso fazia parte de um plano maior do Bolsonaro. Esse era o plano do Bolsonaro desde o começo. E esse plano, sim, se você olhar lá no final, estava o quê? Estava exatamente o ato golpista de 8 de janeiro. Então, o que acontece? Há uma correlação estrita, né? O que a denúncia fala? Fala, olha, estamos acrescentando isso aqui para mostrar, para justificar aonde aquela movimentação do Bolsonaro lá atrás dos embaixadores foi parar. Né? E aí o que acontece? É a mesma tese sendo aplicada, portanto, mas com duas situações bem diferentes. A defesa do Bolsonaro está apostando todas as fichas para insistir nisso. Mas o que a defesa do Bolsonaro não conta é que não está comparando maçã com maçã, mas está comparando maçã com abóbora. E há quem engula essa salada de fruta bolsonarista passando pano, dizendo, meu Deus, a ação pode ser cancelada. Não pode ser cancelada, não. Mas isso vai servir para o Bolsonaro para aproximar o seu rebanho, né, e manter esse rebanho excitado com a ilusão de que o julgamento não foi justo.